Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre integrais triplos em coordenadas esféricas. Marcar pontos em coordenadas esféricas significa marcar um ponto sobre uma esfera. Por exemplo, nesse desenho, nós temos a esfera, na parte central aqui está o equador, e as coordenadas esféricas consistem em um ângulo sobre o equador e um ângulo sobre um meridiano. Então, por exemplo, temos aqui o ponto P. O ponto P tem o ângulo que vai de zero, essa linha azul, até o meridiano, que vai ser chamado de ângulo θ, e o ângulo na parte do polo norte, que vai do zero sobre o meridiano até a intersecção dessa linha azul paralela ao equador. E a intersecção do meridiano com o paralelo é que determina o ponto P sobre uma esfera. Nós vemos aqui o ângulo φ, que corresponde ao ângulo desse triângulo amarronzado, e o ângulo θ, que corresponde ao ângulo do triângulo verde. O segmento OS é o x em coordenadas cartesianas e o segmento SQ é o y em coordenadas cartesianas e o OA é o z em coordenadas cartesianas. E em coordenadas esféricas, o ponto vai ser dado por θ, φ e ρ, ou seja, o ρ é uma variável dependente do θ e do φ. Então, as coordenadas esféricas elas são obtidas da seguinte forma. Então, nesse desenho, vamos observar aqui que o AP e o OQ são iguais, eles formam um retângulo, e nesse retângulo está o triângulo OPA e também o triângulo OQP, que compõem o retângulo OAPQ. Para isso, então, nós começamos analisando o triângulo SOQ, que é esse triângulo em verde, e nós vamos observar que o ângulo θ forma o ângulo do adjacente ao lado OS, e por isso nós podemos dizer que o cosseno do θ vai ser o lado adjacente, que é o x, sobre o OQ, de modo que o x vale OQ cosseno de θ. Do mesmo modo, o seno do θ vai ser o lado oposto, que é o y sobre o OQ, e assim o y será OQ seno de θ. Agora analisamos o triângulo AOP, e o triângulo AOP tem o lado AO, que é o Z, o OP, que é o raio da esfera, é o φ, e o ângulo adjacente ao lado OA é o φ. De modo então que o cosseno do φ será Z sobre ρ, ou seja, o Z é ρ cosseno de φ. E o seno de φ é o AP sobre ρ, assim o AP é o ρ seno de φ. Como nós já tínhamos mostrado, o AP equivale ao OQ. Então, nós podemos substituir aqui em x em y o OQ pelo ρ seno de φ. E obteremos o seguinte: o x, que é OQ cosseno de θ, vai passar a ser x igual a ρ seno de φ cosseno de θ, ou como normalmente é escrito, x igual a ρ cosseno de θ seno de φ. O y, que é OQ seno de θ, passa a ser y igual a ρ seno de φ seno de θ, ou como normalmente se escreve, y igual a ρ seno de θ seno de φ. Em resumo, então, nós temos o seguinte: o x é o ρ cosseno de θ seno de φ, o y é o ρ seno de θ seno de φ, o z é o ρ cosseno de θ, o raio da esfera é o x quadrado, é o ρ quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, o θ é o arco da tangente do y sobre o x, e o φ é o arco do cosseno do x sobre o ρ. Então, esses são os elementos que compõem o sistema de coordenadas esféricas. Vamos ver como se escreve em coordenadas esféricas o ponto P de coordenadas 3, raiz de 3 e 2 no sistema cartesiano.
Então, primeiro vamos determinar o ρ, e fazendo ρ quadrado igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, fica o ρ quadrado igual a 3 ao quadrado, mais a raiz de 3 ao quadrado e mais 2 ao quadrado, que corresponde às coordenadas de P. E de modo que nós vamos ter o ρ quadrado igual a 9 mais 3 mais 4, que dá 16, e finalmente o ρ é 4. Então significa que nós vamos marcar o ponto P de coordenadas 3, raiz de 3, 2 sobre uma esfera de raio 4. Agora basta determinar os ângulos φ e θ. Então, para determinar φ, escrevemos z sobre ρ. Assim vai ser o z, que é 2, o ρ, que é 4, 1 meio, e de modo que o φ é o arco do cosseno 1 meio e é π sobre 3. Para determinar o θ, então teremos tangente de θ igual a y sobre x, fica raiz de 3 sobre 3, e o arco que tem tangente raiz de 3 sobre 3 vai ser π sobre 6. Consequentemente, o ponto P, que em coordenadas cartesianas tem as coordenadas 3 para o x, raiz de 3 para o y, 2 para o z, em coordenadas esféricas será marcado sobre uma circunferência de raio 4, no ângulo θ π sobre 6 e o ângulo φ π sobre 3. Assim fica a sua representação. Temos a circunferência de raio 4, o ângulo θ começa no x e vai até o meridiano, onde forma uma abertura θ igual a π sobre 6. O ângulo φ começa no polo norte e vem até este paralelo ao equador azul, sobre o meridiano que passa pelo ângulo θ igual a π sobre 6. E na intersecção do meridiano com o paralelo, que está a uma distância 30 graus da origem x e 60 graus do polo norte, nós marcamos o ponto P, que em coordenadas cartesianas tem x igual a 3, y igual a raiz de 3 e z igual a 2, e em coordenadas esféricas tem o ρ igual a 4, que é o raio da esfera, o θ igual a π sobre 6 e o φ igual a π sobre 3. Um ponto importante que nós devemos lembrar é que quando estamos interessados em calcular o comprimento de um arco, nós fazemos o raio da circunferência sobre a qual o arco está desenhado, vezes o valor do ângulo. Então, suponhamos que estamos interessados em saber o comprimento do arco, que vai do meridiano preto até o meridiano vermelho. Nós vamos fazer o raio da circunferência em azul, que é esta linha vermelha, dada por ρ seno de φ, vezes a variação do ângulo, que no caso aqui é a variação do θ. Caso estamos interessados em saber o comprimento do arco que une o paralelo azul até o paralelo em vermelho, que é o equador, nós vamos fazer o raio, que no caso é o raio da esfera ρ, vezes a variação do φ. Essas medidas são importantes porque no próximo item nós vamos ver qual é a relação que existe entre o elemento de volume dx, dy, dz em coordenadas retangulares com o elemento de volume em coordenadas esféricas. E para isso fazemos o seguinte. Então, consideramos nessa esfera essa pirâmide, em que na parte superior em verde está a superfície da esfera e o vértice das pirâmides está no centro da esfera. Então temos aqui a base da pirâmide, que é essa parcela da superfície da esfera em verde, e o vértice da pirâmide é o centro da esfera. Na alguma altura da pirâmide, nós cortamos por meio de uma outra superfície de uma esfera menor, que é em azul. Então aqui nós temos um tronco de pirâmide que, para facilitar a comunicação, vamos chamar de cubo esférico. Então, esse cubo esférico tem as seguintes medidas. Como vimos no slide anterior, aqui nós temos uma fração do ângulo sobre um paralelo ao equador, e a medida desse ângulo então será o raio
da circunferência, o raio do paralelo, que é ρ seno de φ, vezes a variação do ângulo, que no caso é o θ. Já essa lateral da superfície da base da pirâmide será o raio da esfera vezes a variação do ângulo φ. E no tronco do pirâmide, a distância entre a superfície em azul e a verde é uma variação do raio, que é dθ. Passando para cá, então nós temos o seguinte. Esse lado vale raio vezes dφ. O lado vermelho da superfície vale raio seno de φ vezes a variação do ângulo θ. E aqui a distância entre os dois arcos é a variação do raio, que vamos chamar de dρ. Agora vamos ver qual é a relação que existe entre esse tronco de pirâmide, que nós estamos chamando de cubo esférico, e um cubo de aresta dx de y dz. Nós vamos chamar de dx de y dz e dθ, dφ e dρ, porque quando essas medidas tendem a zero, elas são teoricamente iguais. Então, para calcular o volume do cubo em esférico, que é esse tronco de pirâmide, nós podemos dizer que vai ser o lado aqui vermelho, que é ρ seno de φ de θ, vezes a parcela do meridiano, que é ρ de φ, e vezes a distância entre os dois arcos, que é o dρ. Já neste cubo de coordenadas retangulares será dx de y dz. Então, quando essas medidas tendem a zero, esses dois volumes são iguais. Assim, nós podemos multiplicar esse ρ que está multiplicando o seno de φ com o ρ que está multiplicando o dφ, teremos ρ quadrado, e o dρ vamos passar junto com o ρ, aí teremos seno de φ, dφ e dθ, e aqui dx de y dz. Então, nós podemos dizer que o dx de y dz das coordenadas retangulares equivalem a ρ dρ seno de φ, dφ, dθ em coordenadas esféricas, que corresponde à igualdade desses dois cubos quando as suas arestas estão próximas de zero. Portanto, concluindo, então o dx de y dz equivale a ρ quadrado dρ seno de φ, dφ, dθ. Assim, uma superfície que tem coordenadas retangulares com curva à esquerda x igual a x1, à direita x igual a x2, inferior y igual a y1, a curva superior da superfície igual a y igual a y2, a superfície inferior z igual a z1 e superior z igual a z2, em coordenadas esféricas terá o arco θ, que será o θ1, o arco final θ é o θ2, o arco inicial φ, que vamos chamar de arco inferior, será o φ1, o arco superior φ2, a superfície inferior ρ igual a ρ1 e ρ igual a r2 para a superfície superior. E se a função densidade em coordenadas retangulares for x, y, z, em coordenadas polares, ou melhor, em coordenadas esféricas, ela dependerá do ρ, do θ e do φ. Assim, a equivalência entre as integrais em coordenadas retangulares e esféricas são a integral de x0 até x1, y0 até y1, z0 até z1, a função de densidade dz dy dx, que em coordenadas esféricas terá o ângulo sobre o equador, paralelo ao equador, de θ1 até θ2, do polo norte até o polo sul, que será de φ1 até φ2, a superfície inferior, que será o ρ1 até ρ2, a função de densidade, que será uma função dependendo do ρ, do θ e do φ, e o ρ quadrado seno de φ dρ de φ de θ, que fará o papel do dx dy dz. Assim, fizemos a equivalência entre as coordenadas retangulares e as coordenadas esféricas para escrever uma integral, ou para passar uma integral do sistema de coordenadas retangulares para o sistema de coordenadas esféricas.
Vamos mostrar, usando em coordenadas esféricas, que o volume de uma esfera de raio R é V igual a 4π vezes o raio ao cubo sobre 3. Então, vamos utilizar uma esfera centrada na origem, da equação x² mais y² mais z² igual a r², cujo o desenho do hemisfério norte corresponde a esta parte em que o equador começa em 0, dá a volta na esfera, então ele varia de 0 até 2π. O ângulo φ começa no polo norte em 0 e vem até o equador, isto quer dizer que ele varia de 0 até π sobre 2. E a projeção da calota da esfera quanto ao plano XY gera esse disco que tem origem no 0 e raio R. E os limites de integração então serão os seguintes. O θ ele varia de 0, inicial, aqui no eixo X, vai até o 2π. O φ varia do polo norte até o equador, ou seja, ele vai de 0 até π sobre 2. E o raio varia de 0 até R. Então, significa que o raio da esfera vai de ρ1 igual a 0 até ρ2 igual a R. O próximo passo é escrever e calcular a integral. Então, nós temos que o volume ele vai de θ1 até θ2 na primeira integral, de φ1 até φ2 na segunda, ρ1 até ρ2 na terceira integral, e ρ² seno de φ, de ρ, de φ, de θ, que faz papel do dx, dy, dz. Como nós temos a integral, só a parte superior, só a parte superior da esfera, vamos multiplicar por 2. O θ1 é o 0, então a primeira integral vai de 0 até 2π. O φ, então ele começa em 0 e vai até π sobre 2, porque nós estamos falando apenas do hemisfério norte. E o raio vai de 0 até R. E ρ² de ρ, seno de φ, de φ, de θ, que fazem papel do dx, dy, dz. Agora integramos o ρ em relação a ele mesmo, então vamos ter que ρ ao cubo sobre 3 é a integral do ρ², com o ρ variando de 0 até R, seno de φ, de ρ, de φ, de θ. Fazendo o limite superior menos o limite inferior, nós vamos ter R na terceira sobre 3, menos 0 sobre 3, que sobra apenas R na terceira sobre 3, seno de φ, de θ. O R na terceira sobre 3 é uma constante, então pode passar para o lado de fora, multiplicando o 2. Teremos duas vezes R na terceira sobre 3. E a primitiva do seno de φ em relação a φ é menos cosseno de φ, com o φ variando de 0 até π sobre 2 e o de θ. Agora, a imagem do π sobre 2 menos a imagem do zero vai ficar o seguinte. Menos cosseno de π sobre 2, menos ou menos cosseno de 0 vezes de θ. Esse primeiro dá 0 e o segundo dá 1. E com menos, então vai dar 1 positivo, de modo que teremos V igual a 2π R na terceira sobre 3, da integral de 0 até 2π de θ. E a primitiva do dθ é o próprio θ, com o θ variando de 0 a 2π, então o volume vai ser, substituindo 2π em R, em θ, 4πr na terceira sobre 3. Assim nós finalizamos essa primeira parte sobre as integrais triplas em coordenadas esféricas. No próximo vídeo nós veremos outros exemplos para que o estudante tenha a maior habilidade no cálculo desse tipo de integral. Até lá!